Antes de prosseguir nosso estudo sobre funções integração complexa, nós vamos fazer uma ligeira revisão sobre o que a gente viu, o tópico que a gente viu na última aula. Então, nós falamos de caminhos de integração que são a alma da integração complexa, né? Então, porque no fundo uma integral complexa é uma integral que se dá ao longo de uma curva no plano complexo. Tá? Então, esses caminhos, eles são compostos de arcos. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir o que a gente entende por arco complexo. Então, se você liga dois pontos, A e B, no plano complexo, através de uma curva z de t, tá? Em que o z é x, y, e as suas coordenadas x e y, parametrizada pelo parâmetro t, que está definido no intervalo AB, e essas funções são contínuas, x de t e y de t são contínuas, então, esse conjunto de pontos ligado através dessas funções, x de t, y de t, que compõem o z, eles constituem o que a gente chama de arco. Mais à frente a gente vai ver algumas propriedades dos arcos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o arco ele pode ser classificado como simples ou arco de Jordan quando nós não identificamos pontos de interseção na curva, ou seja, a curva não dá um nó e ela se intercepta, se auto-intercepta. Por exemplo, nós temos numa curva simples a propriedade de que o z de t1 vai ser sempre diferente do z de t2 quando a gente considera t1 diferente de t2, onde t1 e t2 são dois valores do parâmetro t diferentes. Okay? Então, esse t, parâmetro t, ele depois pode ser interpretado como, dependendo do contexto, ele pode estar até associado, por exemplo, ao tempo, mas aqui é um simples parâmetro t. E a curva simples, então ela pode ser simples ou ela pode ser ela pode se interceptar, tá? Então a curva que tem múltiplos pontos de interseção, tá? Uma curva simples, ela pode ser vista como uma curva em que existe um ponto em que o ponto inicial ele coincide com o ponto final, né? Então, ponto final coincide com o ponto inicial ao longo da curva. Outra coisa que a gente tem que observar numa curva ou num arco é que a gente precisa adotar uma orientação. E a gente toma como positiva a orientação que segue o sentido anti-horário. Nesse exemplo 1 aqui, nós temos o que a gente chama de uma poligonal, que é definida pelas equações abaixo, x mais ix, onde o x está no intervalo 0 a 1, então de 0 a 1 você tem x, e de 1 a 2 você tem a curva é dada por x mais y. Tá? Isso aí é um arco simples. Por que um arco simples? Porque não há pontos de interseção entre essas curvas. O ponto inicial, ela não é fechada, porque o ponto inicial não coincide com o ponto final, e você não tem interseção, auto-interseção entre essas curvas. Cálculo 1 ou do cálculo 2.